Quarta-feira abriu os olhos e se encontrou amarrada a uma cadeira, cercada por bonecos humanoides selvagens. O verão aparentemente interminável havia terminado em um porão frio e úmido. Amarrada à cadeira, Quarta-feira enfrentava um serial killer, mas seus olhos não refletiam o medo de uma vítima. Em vez disso, mostravam a calma letal de uma caçadora, desfrutando do momento em que sua presa caía em sua armadilha. Tudo começou quando Quarta-feira decidiu passar as férias de verão, aperfeiçoando suas habilidades psíquicas. Com o livro de feitiços de sua ancestral, Goody Adams, ela não apenas aprendeu a controlar suas visões, mas também mirou em um objetivo maior: rastrear o escalpelador de Kansas City, o serial killer mais notório da América. Para localizá-lo, ela precisava de um item da cena do crime. Uma visita aos arquivos de evidências da polícia a ajudou a conseguir o que precisava: a bola de boliche da 11ª vítima. Após obter a evidência crucial, Quarta-feira começou a usar seus poderes psíquicos, que imediatamente a levaram à porta do açougueiro. Os gritos de dor da vítima, a forma como o assassino cometia o crime, tudo ficou claro. Quarta-feira partiu imediatamente ao passar pelo portão de segurança. O alarme continuava tocando. De forma desconfortável, ela retirou as armas que havia escondido em seu corpo. Mas não era só isso. A segurança ficou surpresa com a quantidade de armas perigosas que Quarta-feira carregava. Eles também verificaram sua mochila e encontraram uma mão estranha. Quarta-feira disse que era apenas um manequim. Deixando para trás seus brinquedos favoritos, Quarta-feira partiu em busca do criminoso. Assim que ele fechou o carro, ela atacou com um bastão elétrico. No entanto, foi detida pelo criminoso. Quando ele a tocou, sua habilidade psíquica foi ativada de repente. O sangue começou a fluir, fazendo Quarta-feira desmaiar. Ao abrir os olhos, viu-se amarrada em um quarto fechado. O assassino empurrou lentamente o cartão para dentro. Ele sorriu para sua nova presa capturada, e então pegou um boneco que acabava de preparar, um manequim de Quarta-feira. Mas Quarta-feira não tinha medo. Ela sinalizou para o assassino olhar para o boneco. O assassino ficou aterrorizado quando o boneco abriu os olhos. Uma mão horrível voou e agarrou sua cabeça. Então começou a espancá-lo impiedosamente. Quarta-feira ficou satisfeita por ter resolvido o caso. A mão se preocupou em ajudá-la, mas Quarta-feira a advertiu para não contar nada à sua mãe. 6 semanas depois, após lidar com o assassino, Quarta-feira retornou relutantemente à Academia Nevermore. Mas desta vez, ela não estava sozinha. Seu irmão mais novo, Pugsley, também estudaria lá. A viagem à escola foi cheia do caos típico da família Adams. De Pugsley praticando tiro no carro a Quarta-feira, ameaçando seu irmão, que se ele não acertasse o alvo, ela o jogaria para fora do carro. Em resposta à ameaça da irmã, Pugsley mirou tenso em uma placa, causando uma reação em cadeia nos carros atrás dele. Ao chegar em Nevermore, Quarta-feira mergulhou em outro pesadelo: a fama. Seus feitos ao salvar a escola do malvado peregrino no ano anterior a haviam transformado em uma lenda viva, uma salvadora relutante. Os aplausos, a agitação e os fãs que exigiam autógrafos em sangue a repugnavam. A fama era uma prisão que, quanto mais ela tentava afastar, mais a aprisionava. A administração da escola também havia mudado. O novo diretor, Barry Dort, um homem amigável, mas astuto, tentou imediatamente explorar a reputação de Quarta-feira. Ele queria que ela fosse uma aluna de honra na fogueira dos fundadores, uma tradição que ele tentava reviver. Quarta-feira recusou categoricamente, mas Dort não era de desistir. Quarta-feira se afastou friamente, deixando o diretor surpreso para trás e se dirigiu ao dormitório. Um verdadeiro horror a aguardava ali. Acima de sua porta, pendia um enorme banner que dizia "Nossa Heroína", junto com várias fotos suas. Era uma invasão flagrante de seu espaço pessoal. "Vamos precisar de uma armadilha aqui", murmurou Quarta-feira. Dentro do quarto, o contraste era perfeito. Metade era o reino de Enid, uma explosão de cores, glitter e bichos de pelúcia. A outra metade era o vazio frio e vazio de Quarta-feira, um espaço em preto e branco à espera de sua presença. Enid, depois de afugentar seus amigos lobisomens que a ajudavam a arrumar suas coisas, desabafou sobre o verão do topo do telhado. Ela presenteou Quarta-feira com uma camiseta de lobisomem. Em troca, Quarta-feira deu a Enid um boneco que considerava muito assustador, feito com um fio de cabelo humano real. No meio do caos, surgiu uma ameaça real. Uma flecha negra havia sido cravada em sua parede, carregando uma mensagem arrepiante: "Bem-vinda de volta, Quarta-feira. Ainda estou observando." Um perseguidor misterioso havia começado seu jogo. Quarta-feira avançou, puxou a flecha da parede, seus olhos se afiaram não de medo, mas de interesse perigoso. Enid gaguejou: "Você tem um perseguidor." Quarta-feira tentou usar sua habilidade psíquica para encontrá-lo. A cena familiar da academia apareceu, mas ela só viu seus colegas de classe e a si mesma, não o perseguidor. Sangue começou a fluir de sua órbita ocular. Quarta-feira rapidamente limpou e saiu.
frio. Enquanto isso, a vida de Pugsley em Nevermore começou com total desajuste. Ao se instalar no Caliban Hall, conheceu seu colega de quarto designado, Eugene Ottinger. A atmosfera rapidamente se tornou tensa, quando Pugsley, com sua curiosidade mórbida característica, perguntou animadamente a Eugene como era ser atacado por um monstro de pele. Todas as suas tentativas de fazer amizade falharam, desde oferecer para comer os bichos de estimação de Eugene até um convite desesperado para sair. Após se instalarem, a família se reuniu novamente no pátio. Sua mãe, Mortícia, aceitou um convite do diretor Dort para considerar um cargo no Comitê de Arrecadação de Fundos, uma desculpa para ficar perto e supervisionar a filha, o que deixou quarta-feira desconfortável. O diretor levou a família a uma nova casa, uma repugnante casa rosa, onde a família ficaria temporariamente. Mortícia se preocupava que quarta-feira estivesse seguindo o caminho de Antopília, outro corvo da família com um passado trágico. Sua preocupação apenas tornou quarta-feira mais retraída e resistente. Enquanto isso, em um lugar remoto, o detetive particular Carl Bradbury sentia o tédio familiar da profissão. A tarefa do dia era tirar fotos de um caso barato de adultério. A vítima era um gerente de supermercado envolvido com uma caixa. Bradbury ergueu sua câmera com uma lente teleobjetiva. Ele acabava de tirar algumas fotos das evidências quando um movimento à beira de sua visão chamou sua atenção. Um corvo negro como a noite estava empoleirado em um galho de árvore, com a cabeça inclinada de maneira estranha. Não fez nenhum barulho, apenas observava silenciosamente com um olho redondo e brilhante como um pedaço de vidro negro. Então, um corvo seco chamou do alto. Um enorme bando de corvos apareceu um após o outro. Em menos de um minuto, vieram de todas as direções. Eles não voavam, pousavam, dezenas, depois centenas. Os corvos enlouquecidos atacaram Bradbury imediatamente. Ele correu para dentro de uma velha caminhonete com medo, mas os corvos não o deixaram escapar. Voaram direto para o para-brisa, que estilhaçou-se. Bradbury tentou freneticamente pedir ajuda, mas já era tarde. Um grande bando de corvos havia invadido o carro. Bicos afiados bicavam sua carne, e centenas de garras rasgavam suas roupas e seu corpo. Seus gritos foram abafados pelos uivos dos fantasmas famintos. Enquanto passeava para aproveitar a atmosfera sombria da cidade, quarta-feira de repente avistou as luzes piscantes de um carro de polícia. Como uma mariposa atraída pela chama, ela imediatamente se dirigiu para a cena do crime. Nesse momento, quarta-feira percebeu uma figura suspeita, que ao vê-la, fugiu imediatamente. Mas ainda assim, não conseguiu escapar do alcance de quarta-feira, que não era outra senão o ex-chefe de polícia Galpin, que acreditava que tudo fazia parte de uma conspiração contra os desajustados, tornando o caso ainda mais intrigante. Embora aparentasse indiferença e recusasse o pedido de ajuda, por dentro, ela estava envolvida no caos. Um novo mistério começava a se enraizar na mente de quarta-feira. Na primeira noite no Caliban Hall, os garotos se reuniram, como de costume, para ouvir a história fantasmagórica da árvore do crânio. A Jax, como conselheiro, contou a história de um aluno gênio da Nevermore, um garoto de coração fraco, mas mente extraordinária. Para salvar sua vida, ele projetou um coração mecânico. A cirurgia foi bem sucedida, mas o coração artificial o tornou frio e perigosamente ambicioso. Suas invenções ficaram cada vez mais sombrias, até que, numa noite, seu talento causou sua própria morte. A lenda dizia que seu corpo foi enterrado em uma sepultura sem marca sob a árvore do crânio, e se alguém fosse corajoso o suficiente para encostar o ouvido na órbita do crânio na árvore, ainda poderia ouvir o fantasmagórico tic-tac do coração mecânico. A história terminava com um desafio, semeando curiosidade e um pouco de medo nas mentes dos novos alunos, especialmente Pugsley. Hoje era o dia da fogueira. O próprio diretor coordenava os preparativos. Tentava convencer a mãe de quarta-feira a se sentar na cadeira, mas ela ainda hesitava. Nesse momento, apareceu uma garota, Bianca, a nova secretária que o diretor designava para acompanhar a mãe de quarta-feira. Enquanto isso, quarta-feira tinha uma dor de cabeça com um novo problema. O perseguidor estava ficando mais ousado. Ele roubou o manuscrito do romance que quarta-feira passou 2 anos escrevendo e enviou um desafio. Se ela não quisesse que seu trabalho se transformasse em cinzas, deveria encontrá-lo sob o pé na noite da fogueira. Acossada, quarta-feira não teve escolha a não ser cair na armadilha. A noite da fogueira foi celebrada com alegria falsa. Enquanto toda a escola cantava o salmo tradicional, quarta-feira se esgueirou sob o gigantesco P, esperando recuperar o manuscrito, mas era uma armadilha. O P queimava ferozmente, prendendo-a dentro. Em meio ao mar de fogo, ela permaneceu incrivelmente calma. Quarta-feira conseguiu recuperar o manuscrito escondido e encontrou por pouco o caminho de saída. Tendo escapado da morte, ela foi puxada ao palco como heroína pelo diretor Dort. Em sua tolice, diante de todos os alunos e professores, ele a homenageou, revelando uma pintura em comemoração a seus feitos. Mas, em vez de palavras inspiradoras, quarta-feira derramou água fria sobre todos. Declarou que não era heroína,
que agia apenas por si mesma, e avisou que nunca deveriam adorá-la, pois ela queimaria tudo. Enquanto isso, na árvore do crânio, Pugsley tentava descobrir a verdade. De repente, ele tropeçou, ativando acidentalmente seu poder de relâmpago. Nesse instante, do chão, surgiu uma mão, um zumbi em forma intacta. Pugsley sorriu satisfeito. Enquanto perseguia sua amiga, Enid tocou acidentalmente Quarta-feira. De repente, o poder de Quarta-feira explodiu. Na ilusão caótica, ela viu uma lápide com o nome de Enid gravado. Seu grito de socorro se perdeu entre os corvos gritando: "Por sua causa, devo morrer!" Quarta-feira acordou, e a primeira pessoa que viu não foi Enid, mas sua mãe, Mortícia. Seus olhos estavam cheios de profunda preocupação ao ver as lágrimas negras escorrendo pelas bochechas da filha, sinal de exaustão espiritual. Mortícia, com sua experiência como psíquica, advertiu Quarta-feira sobre o abuso de seu poder e pediu que entregasse o Grimório de Good Adams. Ela revelou que a mão havia traído a confiança de Quarta-feira devido à sua ansiedade. Acossada, privada da única ferramenta para entender seu poder, Quarta-feira se sentiu traída. Declarou que não se curvaria à vontade da mãe, criando uma barreira fria entre as duas. Mortícia, angustiada, voltou-se para repreender a mão, que havia sido encarregada de proteger Quarta-feira de si mesma. Apesar da intervenção da mãe, a mente de Quarta-feira era assombrada por imagens fragmentadas. O aviso de Galpin, a pintura do corvo feita por Xavier e a visão da trágica morte de Enid compartilhavam a mesma imagem. Um corvo. Determinada a descobrir a verdade, Quarta-feira ordenou a Lurch que a levasse até a casa de Galpin. A casa estava escura e mortalmente silenciosa. O cheiro de mofo e desespero permeava o ar. Quarta-feira arrombou a entrada, mas em vez de encontrar um ex-xerife embriagado, descobriu seu corpo brutalmente dissecado por um bando de corvos, assim como a vítima anterior. Foi uma morte perfeitamente irônica. Desesperada, ela tocou o corpo, esperando que uma visão revelasse o assassino, mas seus poderes haviam desaparecido completamente. Nesse momento, o alarme disparou. A polícia invadiu a casa e, como se fosse parte de um roteiro previamente combinado, Quarta-feira foi presa no local do segundo assassinato. Na delegacia, começou uma tensa batalha de inteligência. O xerife interrogou Quarta-feira, suspeitando de seu envolvimento por ela estar presente nas duas cenas, mas Gomes Adams, atuando como advogado de sua filha, interrompeu o interrogatório. No caminho para casa, Gomes admitiu que Mortícia estava preocupada com ela, então sua mãe decidiu permanecer em Nevermore, notícia que deixou Quarta-feira ainda mais irritada. Quando perguntou sobre o passado de sua tia Oilia, com quem sua mãe sempre a comparava, Gomes desviou do assunto, dizendo que não podia falar sobre isso. No dia seguinte, no Broom, Pugsley revelou a Eugene sua descoberta surpreendente. Ele usou eletricidade para reviver o cadáver da lendária Árvore do Crânio. A lendária criatura reanimada, carinhosamente chamada de Slurp por Pugsley, estava agora mantida cativa na sala B. Apesar do horror de Eugene, Pugsley estava extremamente animado. Quarta-feira ainda não entendia por que havia perdido seus poderes, mas o que mais temia era a morte de Enid, que ela havia visto. Ela pediu a mão para manter isso em segredo de Enid. Quando Quarta-feira abriu a porta, ficou aterrorizada ao ver Enid deitada em uma poça de sangue. Quarta-feira ordenou que a mão chamasse ajuda. Enid de repente sentou-se, satisfeita ao ver a expressão adorável de Quarta-feira. Uma brincadeira que a irritou, mas rapidamente se transformou em uma ameaça real. Descobriram um olho estranho no travesseiro de Enid. O perseguidor estava de volta. O celular de Enid continuava recebendo mensagens de corvos enviadas do número de Galpin. O assassino os estava mirando. Quarta-feira tentou convencer Enid a permanecer no quarto para a segurança, mas ela tinha sua primeira aula de direção. Relutante, Quarta-feira decidiu se passar por Enid participando da aula com o instrutor. Gabe continuou sua aula entediante. Quarta-feira colocou as mãos no volante. Um sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios. Em vez de trocar as marchas suavemente, ela as agarrou. Quarta-feira pressionou o acelerador e transformou a aula em uma corrida caótica e aterrorizante. Finalmente, com uma curva abrupta e o estrondo ensurdecedor dos freios, o carro parou bruscamente bem em frente aos enormes portões de ferro do asilo Willow Hill. O asilo Willow Hill não recebia visitantes com flores, mas com portas de segurança e olhares rigorosos de guardas endurecidos pela loucura. Os dois guardas no portão olharam para Quarta-feira com desdém, confundindo-a com uma daquelas fãs estranhas obcecadas pelo Hyde. Quarta-feira não se intimidou. Chamem seus superiores e avisem que Quarta-feira chegou, disse ela. Durante a caminhada até a cela de segurança máxima, Fairburn revelou que seus métodos haviam falhado com Tyler. Ela precisava de um golpe de surpresa, e Quarta-feira seria a arma que ela pretendia usar. Quarta-feira aceitou o papel sem hesitar. Eles pararam em frente a uma porta grossa de aço, reforçada com inúmeros parafusos e um teclado eletrônico. Fairburn gesticulou para Quarta-feira em direção ao botão de pânico vermelho na parede. Uma falsa garantia antes que a pesada porta se abrisse com um chiado. Dentro havia uma jaula de concreto.
A sala estava fria e vazia. Tyler Galpin estava preso pelos pulsos com grossas correntes de aço. Ele não parecia um prisioneiro em desespero. Recostava-se com ar arrogante. As correntes pareciam mais joias do que grilhões. Ele olhou para a quarta-feira, um sorriso curvando seus lábios. Os jogos mentais começaram imediatamente. Ele falou primeiro, com tom confiante, afirmando que a presença de quarta-feira ali era uma prova de seu carisma. Quarta-feira apenas permaneceu imóvel, deixando suas vaidades se dissiparem no silêncio da sala. Ela disse que o pai dele havia morrido na noite anterior. Houve um longo silêncio. O rosto de Tyler não mudou, apenas a fitava. Então, um risinho seco e gutural escapou de sua garganta. Ele perguntou como havia sido morto. Quarta-feira descreveu brevemente e de forma grotesca, relacionando com a morte de Carl Bradbury. Tyler continuou o jogo, fingindo admitir que era o cérebro por trás dos crimes, desafiando-a. Parecia se divertir vendo-a tatear no escuro. Então ele lançou seu ataque, mirando no que acreditava ser seu ponto fraco. Sua voz tornou-se doce e doentia ao mencionar Enid, descrevendo em detalhes como a mataria e como seus gritos assombrariam quarta-feira. Foi nesse momento que a parede de gelo de quarta-feira rachou. Seus olhos escureceram. A indiferença desapareceu, substituída por desprezo frio. Ela se aproximou, quase sentindo sua respiração. Admitiu que ver Tyler acorrentado na jaula lhe causava satisfação. Suas palavras atingiram-no da forma mais sutil. A arrogância de Tyler desmoronou. Seu rosto se contorceu de raiva. Ele soltou um rugido bestial. Quarta-feira se virou friamente e saiu, deixando Tyler encolhido no chão frio. Enquanto isso, na sala privada, Enid, com a ajuda de Bruno, preparava uma festa surpresa de aniversário para a mão. As decorações eram extravagantes e um pequeno bolo estava sobre a mesa. A mão estava extremamente grata, acenando seus dedos com alegria. De repente, uma sombra escura passou por trás de Bruno. Houve um baque seco e ele desabou inconsciente no chão. Enid se virou, seu sorriso desaparecendo, substituído por choque. Antes que pudesse reagir, o mundo de Enid mergulhou na escuridão e a mão foi presa na caixa. Quando quarta-feira voltou para seu quarto, um silêncio sobrenatural caiu. Metade do quarto de Enid, embora ainda colorida, estava sinistramente vazia. Ela viu a mão. Em vez de seu habitual comportamento rabugento, a mão estava em pânico total, batendo freneticamente os dedos na mesa e apontando para a porta. O perseguidor havia sequestrado Enid. O telefone tocou. Uma chamada misteriosa dava à quarta-feira 30 minutos para encontrar Enid em um jogo de vida ou morte, ou ela morreria. O inimigo observava cada movimento. Ela não perdeu um segundo. Seus olhos vasculharam o quarto em busca de qualquer coisa fora do comum. Pararam na máquina de escrever. Uma nova folha de papel havia sido carregada. Havia uma sequência de caracteres aparentemente sem sentido. D.A.D. Quarta-feira correu rapidamente para fora, tentando encontrar pistas para salvar sua amiga. Nesse momento, ela encontrou a nova professora de música. A professora ficou muito impressionada com o talento de Quarta-feira e a convidou para participar do clube. Quarta-feira não se importou muito com o convite. De repente, percebeu que aqueles caracteres estranhos eram, na verdade, notas musicais. Quarta-feira dirigiu-se à sala de música da academia. Seus dedos voaram sobre as teclas amareladas de marfim, tocando exatamente a melodia que estava no papel. Imediatamente depois, um forte rangido veio de trás do piano. Uma seção da parede deslizou lentamente, revelando um passageiro escuro e cheio de teias de aranha. Sem hesitar, Quarta-feira entrou na escuridão, com a mão correndo apressadamente atrás dela. O caminho a levou por uma escada em espiral sem fim, que eventualmente a trouxe ao topo da abandonada Torre Iago. A vasta sala circular era banhada por uma luz fraca da lua que filtrava pelas janelas quebradas. No centro, um cenário horrível se descortinava. Enid e Bruno estavam acorrentados a duas cadeiras sobre um pedestal de pedra. Diretamente acima deles, uma enorme placa de metal crivada de lâminas afiadas descia lentamente, controlada por um sistema de engrenagens e correntes rangentes. A mão tentou alcançar os cadeados, mas um pedaço da lâmina caiu do teto, prendendo-a ao chão. Abrir o cadeado não era uma opção. Os olhos de Quarta-feira percorreram a sala. Ela viu uma linha rabiscada na parede, algo que não podia ser visto. Voltou-se imediatamente para as pilhas de livros empilhadas de maneira estranha ao redor da sala. Escaneou cada pilha, seu cérebro funcionando em velocidade máxima. A placa de metal crivada continuava a cair, o rangido das engrenagens ficando mais alto. Enid e Bruno lutavam desesperadamente, seus rostos pálidos de medo. Quarta-feira parou em frente a uma pilha e leu os títulos. Tudo parecia se encaixar. Por um instante, a expressão de impasse em seu rosto desapareceu. Então, veio a realização fria. Não que um livro estivesse ali, mas que um livro estava faltando. Uma obra clássica da invisibilidade. Ela correu até uma velha máquina de escrever no canto e começou a digitar uma resposta. Com um último ding, o rangido da máquina de morte parou abruptamente. A placa de metal crivada pairava a poucos centímetros de Enid e Bruno.
De repente, das sombras da torre, um aplauso lento e deliberado ecoou. Quarta-feira se virou, olhos afiados, pronta para enfrentar a pessoa que havia orquestrado aquele cruel espetáculo. A mente por trás do sequestro não era um assassino frio, mas Agnes Dale, uma garota invisível de 13 anos. Agnes era uma super fã de Quarta-feira. Ela admitiu ter armado toda a elaborada peça com um único propósito: impressionar e chamar a atenção de sua ídola. No entanto, negou veementemente o assassinato, alegando que só queria ser amiga de Quarta-feira, não a protagonista de outro crime. Enquanto isso, sob ordens do diretor Dort, Bianca foi visitar Mortícia na cabana. Para forçar Mortícia a solicitar uma grande doação de sua mãe arranjada, Bianca usou seus poderes de sereia para encobrir suas ações. Bianca apagou as memórias de Mortícia sobre o encontro antes de sair silenciosamente. No dia seguinte, enquanto Pugsley e Eugene estavam em aula, Slurp, o cadáver reanimado, usou seus poderes para se libertar das correntes e arrombar a porta da sala B. Vagando pelas florestas de Nevermore, ele encontrou inesperadamente seu instrutor de direção. O monstro atacou e matou o instrutor brutalmente. Na penumbra da cabana, a família Adams tentava compensar o esquecimento do aniversário da mão com um luxuoso tratamento de pedicure. A mente de Mortícia, porém, estava preocupada com outra coisa: uma estranha vontade de ligar para sua mãe arranjada, Hester Frump, e convidá-la para um baile beneficente. Sem que ela soubesse, essa vontade era resultado dos poderes de sereia de Bianca, que agia sob coação do diretor Dort. Enquanto seus pais dançavam fora da sala de estar, Quarta-feira invadiu o quarto para recuperar o grimório, mas foi pega em flagrante por Mortícia. Ela não queria que sua filha repetisse os mesmos erros do passado. Quarta-feira revelou sua visão horrível. Enid morreria em um cemitério cheio de corvos, sob o controle de um corvo de um olho só, e seria culpa dela. Ela relacionou isso a 2 assassinatos recentes, mas Mortícia, assombrada pelo trágico passado de sua irmã Oilia, que também abusou de seus poderes até enlouquecer, recusou. Acreditava que o livro era um atalho perigoso e jamais permitiria que ele fosse usado, causando ainda mais atritos entre mãe e filha. Enquanto isso, em Nevermore, outras intrigas continuavam. Pugsley e Eugene descobriram Slurp, que se regenerava a um ritmo aterrorizante, até mesmo refazendo seu cérebro e tornando-se mais agressivo. Eugene temia o perigo que ele representava, mas Pugsley se recusava a abrir mão de seu amigo e mascote. Então Pugsley arquitetou um plano audacioso, levando Slurp escondido em uma viagem escolar de acampamento. Enquanto isso, Quarta-feira, com a ajuda de uma garota invisível chamada Agnes e de um estudante metamórfico, desbloqueia o telefone de Galpin. Eles encontraram uma última mensagem de voz de Bradbury, mencionando um depósito de provas chamado Bullpin e uma foto antiga que os levou a uma cabana misteriosa na floresta. A viagem de acampamento tornou-se então a cobertura perfeita para a investigação de Quarta-feira. A viagem começou em caos. Gomes e Mortícia apareceram inesperadamente como acompanhantes, para a grande irritação de Quarta-feira. A situação complicou-se ainda mais quando um grupo de cadetes masculinos, sob o comando de Ron Kruger, um homem durão e agressivo, também reivindicou o acampamento. Para resolver a disputa, Quarta-feira desafiou-os para uma guerra de cores. O pacífico acampamento transformou-se em um campo de batalha. 2 forças completamente opostas se preparavam para o confronto. De um lado, os desajustados de Nevermore, uma coleção caótica de indivíduos com habilidades diferentes. Do outro, os cadetes, uma máquina militar forjada com disciplina de ferro e uniformidade aterrorizante. Para Quarta-feira, isso era apenas uma fachada necessária para esconder sua verdadeira missão. As regras estavam claramente estabelecidas, assumindo a aparência de uma guerra territorial. Cada equipe tinha um mascote e era dividida em 2 grupos, atacantes e defensores. A missão era recuperar o mascote da outra equipe, acender um sinalizador e correr até a torre de vigia em Ciderback Falls. A primeira equipe a colocar seu mascote no pedestal vencia, reivindicando todo o acampamento. A batalha começou. Os desajustados colocaram Ajax na defesa. Ele era quase uma muralha impenetrável, mas a equipe dos cadetes estava preparada. O comandante ordenou que visassem o capacete de Ajax, querendo usar a habilidade de petrificação de Ajax para atacar. Assim que o capacete foi perdido, o poder de Ajax irrompeu, petrificando seus companheiros de equipe. A equipe de cadetes rapidamente cobriu a cabeça de serpente de Ajax e facilmente tomou o mascote Zephyr. O público ficou desapontado ao ver os cadetes levarem os despojos da guerra. Em outro fronte, a equipe de ataque de Quarta-feira caiu em uma armadilha. Granadas de gás lacrimogênio foram lançadas. Uma densa fumaça branca cobriu a floresta, fazendo Enid e seu amigo lobisomem tossirem e perderem a orientação. Mas os cadetes não esperavam pela arma secreta de Nevermore. Quarta-feira ordenou que a Força Aérea
aérea atacasse. Centenas de milhares de abelhas voaram pela fumaça, atacando os pobres cadetes. No meio do caos, quarta-feira, completamente imune ao gás lacrimogênio, caminhou calmamente, recuperando seu mascote. Um sinalizador roxo foi disparado, sinalizando que a batalha estava equilibrada. Agora a luta se transformou em uma corrida de velocidade. Os cadetes, com força física superior e vantagem de largada, rapidamente deixaram o grupo de quarta-feira para trás. Eles atravessaram o riacho por um terreno difícil, aproximando-se cada vez mais da Torre de Vitória. A esperança dos desajustados parecia se esvair. O corpo de cadetes alcançou a linha de chegada, a poucos passos do pedestal. Eles comemoraram, preparando-se para celebrar a vitória. Mas então, do topo da torre de vigia, uma figura sombria despencou repentinamente. Era quarta-feira. Ela não havia participado da corrida pelo caminho. Em vez disso, tomou um atalho inesperado, escalando a torre pelo outro lado e deslizando até o chão com um pouso perfeito, chutando os cadetes desprevenidos. Quarta-feira colocou seu mascote roxo no pedestal. Um silêncio atônito caiu antes de explodir em gritos de vitória dos desajustados. Os cadetes ficaram paralisados, completamente derrotados, não pela força, mas por uma jogada astuta e ousada. No meio da alegria de todos, quarta-feira permaneceu em silêncio. A batalha havia terminado, mas para ela, aquilo era apenas o começo. A noite caía, e na floresta, a cabana de Galpim a aguardava. Quarta-feira entrou na casa. Galpim examinava uma série de obituários de estudantes problemáticos tratados em Willow Hill. Todas essas mortes pareciam estar ligadas a uma figura misteriosa chamada Lois. Ela tentou usar seus poderes psíquicos para investigar, mas, mais uma vez, foi inútil. Do lado de fora da janela, um corvo sinistro observava cada movimento de quarta-feira. Para reativar seu poder, ela procurou sua mãe, querendo que Mortícia devolvesse o livro de Goody. Sem caminho de volta, quarta-feira a desafiou para um duelo de espadas vendada. O prêmio, caso quarta-feira vencesse, seria o livro de Goody. Se perdesse, Mortícia o queimaria. A mão foi testemunha. Ambas usaram vendas e iniciaram uma dança mortal com as lâminas. Mortícia, com experiência e astúcia, facilmente ganhou vantagem, constantemente forçando quarta-feira a posições difíceis, movendo-se com leveza fantasmagórica. Quarta-feira, confiando mais na força e agressividade, encravou uma lâmina em uma árvore. Como de costume, ela usou muitos truques e armas, sem hesitar em nenhum deles, mas sua oponente era sua mãe e instrutora, deixando-a completamente encurralada. No fim, Mortícia quebrou o coração de vidro de quarta-feira. O ataque de Slurp ocorreu de maneira caótica e inesperada, coincidindo com o momento em que os cadetes realizavam uma incursão de vingança no acampamento de Nevermore. Saindo da caixa que Pugsley havia contrabandeado, Slurp, agora totalmente regenerado e movido por fome primal, não fez distinção entre amigo e inimigo. Atacou todos, transformando a investida dos cadetes em pânico e caos. Seu alvo principal rapidamente se tornou Gomez Adams. O monstro atravessou a tenda e avançou sobre ele. Felizmente, Pugsley chegou a tempo, disparando um poderoso raio de eletricidade que lançou Slurp para fora da tenda. Os alunos fugiram apavorados ao ver um zumbi. Slurp rapidamente se escondeu na floresta, prestes a atacar Mortícia. Quarta-feira jogou sua espada friamente, acabando com o monstro sanguinário. A polícia apareceu rapidamente e levou o monstro embora. Quarta-feira perdeu a luta, perdendo a chance de recuperar o livro, e suas habilidades telepáticas ainda não haviam se recuperado. Frente ao inimigo, assistiu impotente enquanto ele desaparecia na escuridão. Enquanto isso, no hospital psiquiátrico, a doutora Fairburn recebe um novo paciente, um homem extremamente perigoso confirmado por 2 assassinatos. A porta da cela se fecha, prendendo o verdadeiro assassino. Para descobrir a verdade, Fairburn organizou um encontro entre os mentores Marilyn Thornhill e Tyler Galpin. Thornhill, como sempre, era astuta, usando uma aparência frágil para atrair Tyler. Mas agora, tudo mudou. Num momento aterrador, Tyler se transformou em uma besta e a atacou, libertando sua raiva primal das correntes. Enquanto isso, a investigação de quarta-feira a levou ao local de descanso final dos desajustados. Ela ficou encantada ao ver sua avó Hester realizando uma autópsia. Exumaram o corpo de Patricia Redcar, uma das pacientes falecidas de Willow Hill, e descobriram uma verdade horrível. Dentro não havia cinzas humanas, mas de animais. As mortes eram falsas. Mas quando quarta-feira encontrou a pista, um corvo de um olho só, servo do inimigo oculto, despencou e arrancou todas as evidências do obituário, apagando todos os rastros. Para continuar sua investigação, quarta-feira manipulou sua família, pedindo à avó que comprasse todo o cemitério, o que permitiu acessar registros de cremações e irritou ainda mais sua mãe. Quarta-feira precisava de uma carta mais forte para invadir Willow Hill. Invocou sua carta coringa, Tio Fester. Poucos minutos após aparecer, Tio Fester disparou um raio de eletricidade na garota invisível, demonstrando incrível precisão, além de dar conselhos úteis. Um plano maluco e típico dos Adams foi traçado. No dia seguinte, Tio Fester alugou um quarto em um motel. A recepcionista ficou horrorizada ao receber uma pilha de dinheiro ensanguentado. Fester foi preso após causar distúrbios no motel, onde Bianca também escondia
sua mãe de um culto perigoso. A mãe de Bianca também foi presa por falta de documentos. Em vez de se assustar ou cooperar, Fester assumiu o controle total da situação. Com sua excentricidade, divertiu-se com pseudônimos, tratou interrogatórios como um jogo e respondeu a testes psicológicos com apenas uma resposta: morte. As tentativas da doutora de análise falharam completamente, culminando em seu espanto diante dos resultados anormais do cérebro de Fester. Percebendo a futilidade, Fairburn decidiu mantê-lo para estudo, ajudando inadvertidamente Fester a completar sua missão, integrando-se perfeitamente ao hospital psiquiátrico, onde até parecia feliz em receber terapia de eletrochoque. Ao mesmo tempo, dentro da cabana, uma figura sombria se separou dos cantos escuros do cômodo. Quarta-feira apareceu, silenciosa como um julgamento. Seus olhos não se fixaram primeiro na mãe, mas na tarefa inacabada. Ela perguntou por que Antapilha havia sido enviada para Willow Hill, mas sua mãe tentou evitar a pergunta. Quarta-feira, ainda determinada, não se intimidou. Sob o olhar da filha, sua mãe finalmente contou toda a história. No segundo ano de Antapilha, ela abusou de seus poderes psíquicos e foi enviada para Willow Hill por sua avó, que então aparece, entrega à Quarta-feira o título do cemitério e semeia ainda mais discórdia na já tensa relação entre ela e Mortícia. Mortícia acusou sua mãe de interferir e afastá-la da filha, o que Hester descartou friamente. Ela deu a Mortícia conselhos rígidos sobre educação, sugerindo que Mortícia parasse de mimar Quarta-feira e a deixasse crescer, ou morrer. A discussão rapidamente se tornou amarga quando Mortícia, lembrando a tragédia de sua irmã Oilia, culpou a frieza de Hester pelo destino trágico de sua tia. Hester, sem arrependimentos, defendeu suas decisões passadas. Ela revelou que sabia sobre a arrecadação de fundos e concordava em doar uma grande quantia para Nevermore, mas sob uma condição: Mortícia deveria devolver o Grimório à Quarta-feira. Mortícia prontamente jogou o Grimório no fogo ardente. Momentos depois, Enid confrontou Quarta-feira, sentindo-se desapontada e magoada por ter sido deixada de fora. Ela culpou Quarta-feira por não compartilhar sua investigação e parecia preferir trabalhar com Agnes, em vez de sua melhor amiga. A conversa tensa foi abruptamente interrompida quando um bando de corvos atacou. Quarta-feira gritou para alertar Enid e puxou a amiga para debaixo da mesa em busca de abrigo, usando seu corpo para protegê-la. O bando de aves desceu para atacar Quarta-feira. Nesse momento, o diretor e Mortícia apareceram. O diretor lançou bolas de fogo para afugentar os corvos. O corvo de um olho só pegou a mão. Felizmente, o diretor conseguiu libertá-la. Imediatamente após o ataque dos corvos, Quarta-feira descobriu o líder e imediatamente começou a perseguição. A perseguição passou pelo corredor secreto, mas ao chegarem à escada, Quarta-feira percebeu que o inimigo havia desaparecido. Ela foi direto para a sala de aula aberta, onde a doutora Fairburn estava de pé. Aconteceu que a doutora tinha um compromisso com o professor da escola, já que não havia evidências concretas. Quarta-feira saiu desapontada. No entanto, ela ordenou a mão que se infiltrasse no hospital psiquiátrico. Em sua busca por Lois, tio Fester foi a Stonehurst, mas o encontrou em estado vegetativo, completamente incapaz de se comunicar. Fester voltou sua atenção para seu papagaio de estimação chamado Azzy. Após ser amaldiçoado pelo papagaio, Fester não hesitou em usar seus poderes elétricos para ameaçar fritar suas penas. Diante da ameaça mortal, o papagaio imediatamente se rendeu e revelou uma sequência secreta de 5 dígitos. 51971. Fester obteve com sucesso a pista importante que buscava. Enquanto empurrava Stonehurst de volta para seu quarto, Stonehurst acidentalmente revelou o quarto de Lois. Fester aproveitou a escuridão para chegar à sala que procurava. Justo quando estava prestes a digitar a senha para abrir a porta, a doutora e os guardas descobriram Fester. Ele foi capturado e transferido da enfermaria geral para uma cela de alta segurança, onde foi trancado junto com Slurp. A mão viu tudo e rapidamente voltou para informar Quarta-feira sobre a situação. Eles precisavam de um plano para resgatar tio Fester. Quarta-feira decidiu usar a aula de musicoterapia em Willow Hill para invadir o hospital. Apontou para o portão principal de Willow Hill no mapa, precisando que Agnes distraísse os guardas. Enid estava ansiosa para participar da missão, mas Quarta-feira só lhe deu um trabalho seguro: vigiar. Após dividir as tarefas, Quarta-feira se escondeu no porta-malas do carro da professora de música Capri. Quando o guarda estava prestes a verificar o porta-malas, Agnes criou uma explosão para distraí-lo, permitindo que Quarta-feira invadisse o local. Ali, Quarta-feira recebeu a ajuda de Louise e conseguiu roubar a chave para abrir a cela de isolamento. Mas ao saírem para encontrar Lois, liberaram acidentalmente Slurp. O monstro elétrico escapou, atacando o guarda e criando o caos necessário para Quarta-feira. Ela e tio Fester foram para a sala secreta.
Fester usou o número do papagaio para abrir uma porta secreta, levando a um laboratório subterrâneo. A verdade foi revelada. Lois não era uma pessoa, mas o acrônimo de um repugnante programa experimental, Long Term Stray Integration Research. Eles encontraram pacientes que se acreditava estarem mortos, sendo mantidos em salas trancadas. A mente por trás disso não era um médico louco, mas Judy, a aparentemente inofensiva administradora de Willow Hill. Judy revelou ser filha de Augustus Stonehurst e uma Aven, controladora de aves. Ela não nasceu com poderes, mas os adquiriu através dos cruéis experimentos de seu pai, que tinha a ambição de roubar os poderes dos desajustados e transferi-los para humanos. Quarta-feira sinalizou para tio Fester ativar o alarme, libertando todos os pacientes e causando um motim total, em vez de fugir imediatamente. Quarta-feira resgatou uma mulher trancada no quarto. Durante a confusão, 2 monstros foram liberados. Tyler escapou de sua cela, confrontando Marilyn Thornhill, mas uma vez. Desta vez, não houve hesitação. Ele se transformou e matou sua criadora. Ao mesmo tempo, Slurp confrontou e matou a doutora Fairburn, que se aproximava de Stonehurst, despedindo-se de seu velho amigo. No corredor, Quarta-feira finalmente enfrentou o Monster High, que a empurrou pela janela. Depois atacou continuamente a polícia e fugiu, deixando Quarta-feira caída no chão com um ferimento sangrento. Mas será que Quarta-feira ficará bem? Fique atento para o próximo vídeo.